Continua hoje a saga do profeta Jonas. Deus manda que ele pregue em Nínive, porque a perversidade dos habitantes daquela cidade tinham chegado até a presença de Deus. Mas o profeta foge da sua vocação, do seu chamado, não quer cumprir a missão que Deus lhe deu, não quer fazer a sua santa vontade, mas acaba sendo como que obrigado a fazer aquilo que Deus mandava. Então Jonas se dirige agora, mais uma vez, a palavra do Senhor é dirigida a ele, e ele se põe a caminho de Nínive, aquela grande cidade, capital do Império Assírio, para dizer àqueles pagãos que se convertam, porque senão a cidade será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída, ou seja, esse é o tempo que eles têm para se converterem, para fazerem penitência, para se arrependerem de seus pecados. Então aqui também aparece o número 40, que nós sabemos, se repete muitas vezes nas Escrituras Sagradas, o tempo favorável, o tempo necessário, adequado para a conversão, para a purificação. Então é assim que também nós nos preparamos durante 40 dias para a Páscoa, no tempo da Quaresma. 40 dias para que aquele povo se converta, ou então, do contrário, a cidade será destruída. E o inesperado acontece. Aqueles pagãos se convertem, aqueles pagãos dão ouvidos ao profeta e fazem penitência. Por ordem do rei, todos então devem vestir-se de sacos, sentar-se em cinzas, não comerão nem beberão, até mesmo os animais. E os homens rezarão a Deus com força, afastar-se do mau caminho, de suas práticas perversas. Quem sabe Deus volta atrás. Vamos aplacar a sua ira. E de fato Deus então, vendo aquele gesto de arrependimento, se compadece e suspende o mal que tinha ameaçado fazer aqueles que antes sequer o conheciam, porque eram pagãos. Deus suspende o mal diante daquela atitude. Então, o ministério de Jonas acaba sendo eficaz. Depois nós veremos na sequência que Jonas não fica muito contente com esse resultado. Ele esperava mesmo que Nínive fosse destruída. Mas aqui aparece para nós aquilo que diz o profeta Isaías: Deus não quer a morte do pecador, mas que se arrependa, que se converta, que mude de vida. Então ele ameaça com a destruição os ninivitas, mas logo se compadece quando vê que eles levam em conta a sua palavra, que não desprezam o apelo do seu profeta. Deus não quer a nossa morte, Deus não quer a nossa destruição, Deus não quer o nosso mal, ao contrário, que nós abandonemos o caminho da destruição, da morte, do mal, para trilharmos o caminho da vida, da bênção, da graça. No Evangelho,
Jesus está em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Betânia ficava perto de Jerusalém. Então, quando Jesus ia a Jerusalém, se hospedava em Betânia. Betânia era o lugar onde Jesus se sentia em casa. Assim como lá em Cafarnaum, Jesus ficava hospedado na casa de Simão Pedro, a ponto de os evangelhos dizerem que se tratava da sua casa. A casa de Pedro era a casa de Jesus na Galileia. Aqui na Judéia, em Jerusalém, a casa de Jesus é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali Jesus pode repousar, ali Jesus pode descansar, ele é hóspede, ele se sente em casa, perto dos seus amigos. E como São Lucas não foi testemunha ocular desses fatos, é provável até que eles mesmos, Marta, Maria, Lázaro, tenham contado essa história. Marta recebeu em sua casa, Maria escolheu a melhor parte. Claro, Marta queria que Jesus fosse bem recebido, que Jesus fosse bem acolhido. Marta estava a serviço de Jesus, providenciando para que tudo corresse bem, para que a estadia de Jesus na sua casa fosse confortável. Marta estava preocupada com a hospitalidade, ser uma boa anfitriã. No entanto, Jesus mostra que o seu alimento é fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus veio para nos comunicar a palavra de Deus. Então Maria, que está ali aos seus pés, escolheu a melhor parte. Qualquer serviço que nós prestamos a Deus deve ser expressão do nosso amor, mas mais importante do que isso, é aquilo que nós recebemos de Deus, mais do que aquilo que nós damos a Deus. O que nos salva não é o que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Ele fez por nós. Como diz aquela antiga música do Padre Zezinho, cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho para receber. Porque Ele é a fonte de todos os dons, de todas as graças. Então, que o nosso coração seja a casa de Jesus, onde Ele possa habitar, onde nós possamos abrigá-lo, recebê-lo, e sobretudo que nós tenhamos os ouvidos atentos àquilo que Ele nos diz, nos disponhamos sim a servi-lo, o serviço seja a expressão do nosso amor, mas, antes de tudo, estejamos dispostos a escutar o que Ele nos diz, porque a sua presença é o mais importante na nossa vida, mais do que aquilo que nós fazemos, aquilo que Ele fez e faz por nós. Amém.